Bora fazer a semana acontecer? Se ontem não aconteceu, por que não hoje? Por que não hoje? Por que não começar o dia bem hoje? Por que não fazer acontecer hoje? Por que não despertar bem hoje? Por que não olhar para a cara do dia e dizer, yes, amanheceu? É sempre o foco. Qual é o foco que nós queremos dar? Qual é a atitude? Qual é o comportamento? Qual é o pensamento? Eu já acordo olhando ali as mensagens, as coisas que eu tenho que responder do dia anterior, eu já acordo podendo olhar, e aí? Universo, como pode ficar melhor? Universo, que tipo de atitude, comportamento, experiência eu vou poder vivenciar hoje, tornando ainda melhor? Como eu posso deixar melhor o meu labor? Como eu posso deixar melhor a minha vida? Como eu posso viver mais um dia maravilhoso? De que infinitas possibilidades tem. Então hoje, até para a gente viver um dia maravilhoso, eu já trouxe aqui para esquentar, que está bem gelado, eu trouxe um mate aqui para nós, para que a gente possa, se necessário, né, aquela hora que der uma gelada, assim, de rengar cusco, poder tomar um chimas ali, né, tchê? Toma um chimas, dá uma aquecida no lombo, nem que seja para aquecer internamente. Ainda não baixei meu pala, tem que baixar o pala do armário lá, para depois se encaronchar aqui, se encher de blusa, casaco e tudo mais. Quase que eu vinha de manta. Eu digo, não, mas esse coletinho tá louco, é especial, não precisa tanto. E aí, então, a gente começa esse dia macanudo. Tem uma historinha do macanudo, vou contar para vocês. É uma historinha muito bacana. De que quando surgiram os conceitos A, B, C, D, E. E aí, então, uma vez, tava lá, gaúcho velho, do interior do campo, lá dos Pampas. E ele foi tirar a satisfação, tirar a entender com a professora. Disse, olha, não tô entendendo, che, essas notas, tudo que estão vindo aqui. E aí, então, chegou com a professora lá e ela disse, vem esse tal de conceito aqui, conceito A, conceito B, conceito C, D fica meio a perigo e E roda. Não sei o que é isso aqui. Me explica, porque no meu tempo eram diferentes. Ela pergunta, é mesmo, senhor? Mas como é que era no seu tempo? No meu tempo só tinha assim o UB, tinha o LB, o LE e o M. O M equivalia a uma nota lindaça. M era de macanudo, equivalente ao 10. O LE era louco de especial, um 8, 9, assim, uma nota que ainda assim está muito bem. LB era louco de bueno, aquele que passava na risca ali. Agora o UB é o que rodava. Deu uma bosta. Perdoe-me os termos, mas isso daí são anedotas, folclores do interior, e que às vezes é bacana da gente dar uma lembrada para descontrair, para começar bem o dia, começar bem a semana, começar faceiro nessa terça-feira, que terça-feira é dia de resistência, da gente olhar o nosso velho amigo Stephen Pressfield, que traz aquele livro maravilhoso, A Guerra da Arte, e não confunda, funda com bunda, não confunda a Guerra da Arte com a Arte da Guerra do Sun Tzu. Essa é a Guerra da Arte mesmo, de Stephen Pressfield, que fala a respeito da guerra que todos nós vivemos diariamente, quando a gente acorda e tudo mais, a guerra da nossa resistência, a resistência de sair da cama, a resistência de querer olhar o mundo contra os olhos, a resistência de parar de julgar e de reclamar, a resistência de parar de se envolver com os problemas que não são teus, a resistência de querer mudar, e às vezes a gente quer, e por exemplo, tem muita gente que precisa de terapia, mas adora trazer a desculpa e não vai e não faz. E não vem nem para um grupo, às vezes, que tem, como a gente começou ontem, foi maravilhoso, muito obrigado a todos os participantes daquele grupo de segunda-feira, foi espetacular, espetacular. Quem não entrou tá perdendo realmente, mas tá tudo certo, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu momento, o link vai estar ali na bio, disponível para que tu possa te interessar e ingressar no grupo, qual a função do problema, onde trouxeram as suas questões, a gente pôde analisar, pôde ver o que era, surgiu até uma coisa que não estava nem na pauta e realmente aquele foi o foco principal a ser trabalhado. Maravilhoso, assim, sem comentários mesmo. E aí a gente vai percebendo toda essa dinâmica para a gente poder evoluir. Então a resistência, ela traz muito isso. Traz o medo do novo, o medo do desconhecido. Inclusive eu coloquei lá para os que já tinham se inscrito na pré-inscrição para trabalhar o medo do desconhecido, trabalhar o medo do sucesso. Muitas vezes, a gente não faz uma terapia, a gente não resolve as coisas porque a gente quer continuar na resistência do medo do sucesso, o medo do desconhecido, o medo do fracasso. Existe um aspecto muito importante que nós não percebemos nessa resistência também, de que toda vez que eu vou fazer algo novo, eu tenho esse medo do novo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma fidelidade gigante aos meus pais. Então, se eu simplesmente conseguir romper, por exemplo, medo do sucesso, e se eles não tiverem aquele sucesso, significa de que eu vou poder ter mais. Mas se eu tenho uma sensação de culpa para com eles,
é bastante desafiador eu querer conseguir fazer isso. Então eu fico travado nessa equação, nessa situação. Então, como fazer essa diferença? Como fazer? Eu preciso realmente aprender a me observar, aprender a me amar para que eu possa tomar consciência disso, ter autorresponsabilidade e então seguir em frente. Do contrário, eu não vou conseguir. O Stephen Pressfield, então, a gente já trouxe aqui, durante vários tópicos, as características da resistência, depois como mitigar ou como conseguir transcender essas resistências todas. E agora ele está trazendo um aspecto de uma consciência superior, que ela está sempre disponível para todos nós. À medida que eu sei acessar essa consciência, de que eu sei fazer os pedidos, e os pedidos não é, ai, me ajuda, ai, resolve para mim, não. Os pedidos são de que maneira? Tipo perguntas. A gente pode fazer perguntas, universo, como eu posso fazer melhor? Meus guias, como eu posso ter mais clareza? Como eu posso ser mais assertivo? Como eu posso seguir em frente? E deixo essa pergunta no ar, sem ficar na ansiedade de que ela tem que ser respondida. Ou também eu chegar e perguntar, vamos lá, se eu estou passando por um desafio financeiro, vamos lá, me ajuda então a ter mais consciência aqui de que eu consiga atravessar esse aspecto, esse desafio financeiro. Se eu estou passando por um desafio emocional, me ajuda a ter mais consciência para eu perceber que isso daqui é apenas um treino, é um desafio para que eu possa me aprimorar, para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que eu possa tomar mais e mais consciência. Então, dessas maneiras, a gente vai começando a ter comunicações um pouco mais assertivas. Sei que meu trabalho vale mais, mas tenho vergonha de aumentar a mensalidade que cobro. Pois é, Kelly. Então, cai pro grupo e vem trabalhar isso daí. Qual é? Sentir a vergonha, acessa lá no meu YouTube, vergonha. Sente a vergonha, sente também frustração, sente, que ele a desvalia, eu não sei se eu sou boa o bastante. Tu não sabe cobrar porque tu não sabe se tu é boa o bastante. E algumas vezes tu fica confundindo uma situação de caridade, talvez, de benevolência, com o valor. Isso é sempre quando a gente não se aprova. E aí tu vai ter uma questão fácil. Se tu é realmente boa, tá entregando o teu melhor, tu vai ter demanda, vai aumentar a tua demanda, e quando aumenta a tua demanda, tu pode aumentar o teu preço. Mas se tu não tem essa situação, se tu não tem esse aspecto de confiança de tudo isso, não vai adiantar. Bora para o nosso Stephen Pressfield, A Guerra da Arte, para que a gente possa dar mais um passinho olhando para dentro aqui e compreendendo um pouquinho mais as nossas resistências, as nossas soluções, as nossas oportunidades de crescimento, desenvolvimento e evolução. Aqui ele traz o seguinte: estava determinado aqui, que ele tinha perdido lá uma situação do Watergate e tudo mais, estava meio perdido ali nas coisas. Ele estava trazendo o seguinte texto: estava determinado a continuar o trabalho, fracassara tantas vezes e causara tanta dor a mim mesmo e às pessoas que amava, que achava que se estragasse tudo essa vez, teria que me enforcar. O que tinha acontecido? Só dando um preâmbulozinho. Ele tinha escrito um livro, tinha faltado um quarto daquele livro, tinha um outro livro que estava pela metade, ele simplesmente parou de fazer naquilo lá. Só para a gente perceber, gente, o quanto algumas vezes a gente está naquela maré, naquela corrente de que está fazendo, está tudo continuando, está tudo evoluindo, e às vezes a gente presta atenção em alguma outra coisa e se perde. Esse é o exemplo que ele está trazendo, de que ele estava fazendo e ele se perdeu. E aí, depois disso daqui, ele se encanzinou a trabalhar. Ele trabalhou por 26 meses nesse livro, fazendo, realizando. Ele disse, agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que terminar. Então esse era o cenário que estava por trás dessa fala que ele está trazendo aqui. Na época, eu não sabia o que era resistência. Ninguém me instruíra sobre o conceito. E eu a sentia entrando com toda a sua força. Eu sentia como uma compulsão de autodestruição. Quem nunca sentiu isso? Uma compulsão de autodestruição. Tu sabe que não é para fazer aquilo, tu sabe que tu tem que ter disciplina, tu sabe que tem a persistência, tu sabe que é para te parar de fumar, para te parar de beber, para te parar de ser relapso, para te parar de procrastinar. Mas de alguma maneira tu não consegue fazer isso daí. Essa é a famosa resistência. É por isso que eu chamo para virem para os grupos, como esse de segunda-feira. São 2 encontros por mês. Tu paga R$ 89,90. Tu pode participar de um encontro, pode participar dos 2 encontros. Tu pode dar continuidade disso daí, fazer outro mês com 2 encontros, outro mês com 2 encontros. Tu pode parar a hora que tu quiser. Tu pode pagar no boleto, tu pode pagar no cartão. Mas a resistência nos faz impedir de acessar o nosso melhor, de criar a oportunidade de fazer aquilo que está lá disponível.
Então eu sentia como uma compulsão à autodestruição. É muito mais fácil a gente continuar na vitimização, como o poema do Rinpoche, aquele O Buraco, né? De dizendo, alguém colocou o buraco, alguém colocou o buraco. Não, porque alguém colocou o buraco. Aí eu caio no buraco e percebo, é meu hábito. É meu hábito. E às vezes, ok, às vezes pode dar essa coincidência, como a Lília acho que estava trazendo, de que não consegui dar conflito com a minha formação nesse horário, ok, mas e de que outra forma? E de que outra maneira? E eu posso fazer então uma individual? Existe a possibilidade de outro horário? Eu posso buscar outras pessoas, como eu já tinha feito em um ano com a Anne, de que a gente buscou uma turma para fazer a 1h. Era segunda-feira, a 1h, eu posso buscar de alguma maneira, então, essa turma, eu vou angariar pessoas e vou criar aqui a possibilidade de fazer, então, a 1h, Ricardo, eu vou juntar 2, 3, 4, 5, 10 pessoas e aí tu simplesmente disponibiliza o horário. Sim, eu disponibilizo o meu horário, mas quem quer faz acontecer. A gente precisa de alguma maneira fazer acontecer as oportunidades. Não basta a gente simplesmente mostrar e ver aquilo que eu estou vendo e aceitando. A resistência traz isso. A resistência me faz... Ó, a Aline estava no grupo da UMA, né, Aline? Então aí, Aline, tem mais uma pessoa que de repente aqui estava dizendo que eu não consegui... Deixa eu ver só quem era que tinha dito aqui. Pam. Aqui, ó. A Lília, exatamente. Acertei, Lília, viu? Lília, fala com a Aline, quem sabe vocês duas busquem mais alguém aqui também e que possa, de repente, a gente viabilizar uma turma a 1h. Tem mais gente interessada a 1h? Então começa a escrever, me escreve lá no Insta, eu sou livre 13 horas, eu sou livre 13 horas, ou quero saber do meu problema 13 horas. Qualquer uma das duas opções ali, escreve eu sou livre 13 horas ou problemas 13 horas, que a gente começa a organizar uma turma e vamos fazer às 13 horas, segunda-feira também. Não tem problema, gente. O meu propósito é despertar, fazer a gente sair do véu de ilusão. Agora eu preciso que as pessoas tenham um movimento também de querer fazer a sua parte. E a gente vê pelo Stephen Pressfield, era a resistência pacauaca. A resistência está lá para nos travar, ela está lá para nos enredar, ela está lá para nos fazer não sair do lugar. Não conseguia terminar o que começara. Quanto mais perto eu chegava, e aqui vem esse detalhe, né? Quanto mais perto a gente chega, tá lá faltando, não deu. Na trave, né? Mais e novas formas eu encontrava de estragar tudo. Aqui que ele tinha dito. Trabalhei 26 meses sem parar, tirando apenas 2 para fazer uma economia com um trabalho temporário no estado de Washington. Finalmente um dia cheguei à última página da datilografia. Vamos ver aqui o outro lado, só mais um pouquinho de conteúdo e depois eu já venho para os comentários de novo. Na verdade, nunca encontrei um comprador para o meu livro, nem para o seguinte. Ainda se passariam 10 anos até eu conseguir o meu primeiro cheque por algo que havia escrito mais de 10 anos, algo que havia escrito e mais 10 até um romance. Então percebam, gente, às vezes a gente fica ali, né? Dando murro em ponta de faca, nossa, eu peguei e criei essa terapia, criei esse grupo, criei essa situação, e ainda não veio ninguém, ok, vamos continuar trabalhando, existe a resistência, existe um propósito maior para isso, existe um tempo e espaço que precisa ser associado, quando tu tá também na tua realização lá, às vezes a gente precisa viver aquele aspecto, é essa experiência que também é importante, a gente está negando ela, a experiência de estar onde eu estou, vivendo aquilo que eu estou vivendo. Quando eu tomo plena consciência dela, eu posso começar a me libertar, eu posso começar a criar outras possibilidades. Ele não conseguiu ir em frente antes, porque ele simplesmente, quando estava lá na beira de desistir de tudo, ele recebia um chequezinho ali, como sendo oportunidade. Vamos, acorda, tu tem condições demais. Mas ele acordava, respirava, achava, não, agora tudo vai mudar, agora vai vir um cheque em cima do outro. Não. Mas tem outro aspecto maravilhoso de tudo isso, gente. Às vezes leva muito tempo. Mas existe um efeito catapulta que chama-se o efeito... me fugiu o nome. Não é rebote, mas é um efeito de reconsideração de tudo aquilo. É como se eu tivesse depois acumulando tempos de boas histórias, boas situações, e aquela situação toda, quando eu consigo realmente entrar na frequência para poder vibrar naquela frequência de prosperidade, de abundância, tudo aquilo
pode me ser depositada. É por isso que surge um prêmio, por isso que surge de repente uma grande mudança de trabalho, tu começa a ganhar dinheiro, começam as coisas a fluir, porque tu conseguiu finalmente sair daquela frequência densa e acessar a frequência daquela tua prosperidade que já estava ali disponível. Ainda passariam 10 anos o primeiro cheque do romance, The Legend of Bagger Vance, ser publicado. Mas aquele momento, quando bati nas teclas e escrevi fim, foi inesquecível. Lembro-me de desenrolar da máquina a última página e acrescentá-la à pilha que constituía o original terminado. Ninguém soube que eu havia terminado, ninguém se importava, mas eu sabia. Senti como se um dragão contra o qual lutara toda a minha vida tivesse simplesmente caído morto aos meus pés e bafejando em seu último suspiro. Descanse em paz, desgraçado, ele meio que verbalizou ou pensou. Na manhã seguinte, ele foi ao trailer do Paul, que era um amigo dele, que ele sempre tomava café, e contou ele que havia terminado o livro. E aí o Paul disse para ele, melhor para você, levantando os olhos, comece o próximo. É esse o ponto que a gente precisa ter, gente. Muitas vezes, eu me lembro uma vez que eu já trouxe para vocês aqui um problema de fazer umas resenhas, uns resumos de alguns conteúdos do Petwork. E aí eu travava, busquei ajuda. Peguei ajuda pro meu amigo, mega parceiro, Adonai Zanoni. E aí ele me disse, olha, Ricardo, eu sei fazer dessa maneira. E aí eu pedi, me ajuda, simplesmente fica lá me acompanhando. Eu senti vergonha, porque eu estava achando que eu era um burro, incompetente. Como é que pode alguém lá com os seus 30 e poucos, 40 anos na cara não saber fazer um resumo? E aí eu sentia resistência, eu sentia fome, eu sentia sono, eu queria sair dali daquela situação e dizia, Adonai, eu tô sentindo tudo isso daqui. Eles, vamos lá, simplesmente faz. E eu simplesmente tinha a vozinha dentro de mim, faz. Trabalhava um pouco o Ho'oponopono disso daqui, sentia que ele veava. Eu dizia, vamos lá, só por 5 minutos, Ricardo, só por 5 minutos. E eu fazia naqueles 5 minutos. Nisso daí eu comecei a fazer e fiz primeiro eu levei 1 semana para fazer, depois eu levei 4 dias, depois eu levei 3 dias, até eu engrenar ali, eu digo, não, aqui eu posso mudar isso daqui, tá, aí eu comecei a fazer, aí eu comecei a criar o hábito, todo dia eu tinha que, 1 hora, 2 horas eu tinha dedicada para aquilo, porque eu tinha que terminar, e de repente, em um determinado momento eu percebi que eu estava conseguindo fazer 3 por dia, 3 resenhas por dia, eu levava 50 minutos para fazer cada uma delas, mas existe um aspecto ainda dentro de mim que não cristalizou esse novo formato. Eu não vivenciei o bastante, porque eu paro e lembro daquela situação toda, eu ainda me vejo na resistência. Então eu tenho que, de novo, voltar a trabalhar essa questão para que eu possa, para toda e qualquer atitude, comportamento, documento, algo que eu tenho que desenvolver, conseguir simplesmente perceber, é só mais um documento a fluir. É só mais uma atividade a ser realizada. Não tem problema nenhum. Então percebam, gente, não é uma coisa de que, não, mas tu não pode sentir isso. Não, todo mundo pode, todo mundo sente, todo mundo tem. Eu só preciso estar consciente para que eu tenha a chave na minha mão para poder fazer a virada. Começo a fazer tudo e depois desisto. Inicio tudo e nada toma a vontade, vai embora e abandono. Vamos lá, Josi. É exatamente esse o ponto da resistência. Acessa lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066, vai lá em Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, lá tem a prática de resistência, faz o exercício de resistência todo santo dia, dedica 1, 2 vezes por dia para fazer resistência, dedica também a sentir a procrastinação, dedica também a sentir a vergonha, dedica também a sentir o abandono, são todas ferramentas que estão lá, gente. Eu não sei como fazer, Ricardo, tenho vergonha, te inscreve no grupo, faz. Assiste alguma das lives que eu faço junto com as pessoas. As oportunidades estão aí, gente, mas as desculpas também estão aí. E a gente consegue enxergar N mais K desculpas de fazer. Ainda ontem à noite eu estava fazendo lá na live que eu fiz ontem sobre o corpo, eu fiz sobre vitimização. Então uma das possibilidades é essa, quando a gente vai encontrando as desculpas, a gente tem vitimização. Eu sei que ninguém gosta de ouvir que tem um aspecto de vitimização. Ninguém quer ouvir, não, mas eu não sou vítima. Todos nós somos, todos nós temos um aspecto de vitimização. E mesmo quando a gente não reconhece, significa que a gente não tem menor paciência com aquela outra pessoa que fica se vitimizando. Então eu tenho que trabalhar em mim, porque significa de que aquele pensamento, aquela atitude, aquela expressão também faz parte de mim. Eu estou negando, negligenciando, excluindo ela. Então bora, gente, bora fazer. Vamos, vocês são demais, vocês têm condições. Todos nós temos condições. A gente só precisa perceber. É só a resistência agindo mais uma vez. Mais uma vez. Bom dia, Aline, querida. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Sueli. Tava no grupo da UMA, né, Aline? Bora, quem sabe então a gente trabalhar agora
Qual a função do problema às 13 horas, hein? Vamos ver o que tu escreveu mais adiante aqui. Olá, Edi, bom dia. É tu, esse user. Edinolia. Bom dia, Edi. Só depois do dia 26 eu vou. Tranquilo, tranquilo. Tamo junto, Lilian. Bom dia, ontem eu participei do grupo e amei. Edi. E aí, Edi, conta pra nós, né, Edi? Como foi isso? Como foi? É realmente incrível, gente. É uma experiência que às vezes a gente não tem como mensurar. Não tem como chegar e trazer assim em palavras, porque realmente é libertador, é transformador. A Edi e a Ju estavam lá, experienciaram isso daqui. Não tem problema. Começamos com duas pessoas. Começamos com duas pessoas. Começamos com aquelas pessoas que se sentiam prontas, abertas a fazer. E foi lindo, porque elas tiveram quase 1 hora para cada uma, para a gente explorar bem esses conteúdos delas. A gente pôde avançar, evoluir. Eu disse para todo mundo, gente, quem entrar primeiro vai ter mais tempo. Depois nós vamos estar com 250 pessoas, vai ser uma peleja lá, vai ser uma situação de tem que botar lá 5 mãozinhas, a gente vai ter que, soco na gata e pau nos gatinhos, tocar-lhe ficha ali para que a gente consiga desmembrar e olhar a questão de todo mundo. Verdade? Ok, Lilian. Bom dia, Nancy. Clélia, bom dia para nós que admiramos a sabedoria do Ricardo Snap Nogueira. Obrigado, querida. Tamo junto. Bom dia, Lia. Manter a frequência, essa é a questão. O flow, sim. E esse é o ponto, né? Por isso que eu ensino a gente a praticar o Ho'oponopono emocional, gente, porque um dos nossos objetivos é limpar as nossas crenças. Quando a gente tá no flow, às vezes a gente tá no flow e vem a dúvida, eu preciso ir lá sentir a dúvida. Às vezes eu tô no flow e vem assim, meu Deus do céu, mas será que e se eu tiver muito sucesso, eu vou ser sequestrada, eu vou ser assaltada, eu vou ser assinada? Medo do sucesso. Quando eu tô no flow, aí às vezes, não, mas será que esse produto é realmente bom? Vem o medo, de novo, de outras coisas. Então eu preciso estar atento de que um dos propósitos que eu tenho é limpar. Nós somos um filtro, gente. Nós somos um campo eletromagnético que é um filtro dessas crenças para nós e para a nossa família. Assim a gente vai ajudando a limpar esse inconsciente, porque o Kybalion traz, o Hermes Trismegisto dizia, o universo é mental. Se o universo é mental, ele é cheio de pensamentos. E se tem um monte de pensamento ruim, a gente não consegue ir em frente. Por que estourou a guerra de novo lá na Ucrânia e Rússia? Porque essas são as pequenas rixas que nós temos diariamente. É a rixa ali com meu marido, com a minha esposa, é a rixa com o trabalho, é a rixa com outros lugares, é a rixa na política, onde tem sempre um querendo levar vantagem, onde sempre tem um querendo dominar, manipular, querendo chantagear e tudo mais. Essas pequenas rixas haviam outros países, a gente sabe que haviam outros países, mas não, eles não estavam em voga, não estavam na vitrine, digamos assim, para que isso fosse visto mundialmente. Então o que a gente tem que fazer, por exemplo, com a guerra? Como teve por muito tempo lá em Israel, como teve muito tempo lá no Iraque e tudo mais, e eles ficavam todo mundo orando pela paz, aí em um determinado momento eles pararam, tiveram paz por 30 dias, e quando voltaram pior. Por quê, gente? Porque não adianta eu simplesmente orar, colocar uma emoção mental, se eu não tenho consciência disso. Nós somos a mudança. Nós temos que fazer o trabalho de casa. Se eu quero a paz lá, eu tenho que sentir aonde que eu estou em guerra. Aonde que eu estou nutrindo, aonde que eu ainda estou nesse plano de expiação e prova, sentindo prazer, torcendo para que a Rússia ganhe ou para que a Ucrânia ganhe e fique lá nessa expiação toda. Aonde que eu desconheço as minhas pequenas guerras internas. Quando eu trabalho em mim, eu posso verdadeiramente voltar a enxergá-los, como a gente faz aquela prática lá do eu sou saudável, próspero e grato aqui e aí. A gente pode verdadeiramente voltar a sentir e projetar isso para eles. Aí a gente traz a resolução. A gente pode projetar a paz para o nosso país também, sentindo a harmonia e vendo polarização. Vamos lá, como é que é sentir essa polarização? Nós sempre tivemos, tinha política café com leite, tinha os maragatos, os chimangos, tinham no Nordeste também, tinham todas essas polaridades. A gente precisa voltar a integrar isso, trabalhar dentro de nós. Quando a gente trabalha dentro de nós, a gente começa a enxergar um externo assim, porque eu saio da lente de aumento que só enxerga a polaridade nas coisas e eu começo a enxergar a integração, e no que eu enxergo a integração, eu posso vibrar na integração, eu estou emanando para o inconsciente coletivo a integração, então isso se torna viável, gente. Então não adianta a gente ficar o tempo inteiro só culpando o externo, querendo fugir do externo. Bora trabalhar dentro de cada um de nós. Bora, gente. Bora. Manter a frequência, isso aí. Ou elevar. Bom dia, doutor.
Ontem assisti um filme, O Castelo de Vidro, maravilhoso, chorei muito. Ah, Luciana, então eu te convido, Luciana, a acessar, eu acho que tá no Snapflix, né? Se tu quiser, acessa aqui, link na bio aqui tem Snapflix, e aí tu vai ver lá no Filmes e Séries os comentários que nós fizemos, ou eu não tenho certeza se esse do filme, ele talvez esteja lá no YouTube. Acessa no meu YouTube lá também, Ricardo Snap Nogueira 7066, e aí tu vai ver lá essa questão. Mas tu pode perceber, acho que foi tu que tinha trazido ontem, desse aspecto, nossa, meus pais são dependentes de mim. O que aqueles filhos fizeram? Eles fizeram exatamente isso. Não, nós vamos seguir a vida, nós vamos criar uma estratégia. Se esses pais querem ficar Peter Pan, ok, escolha deles, mas nós vamos seguir em frente. Então é preciso aprender a se observar, aprender a se amar para ter autorresponsabilidade e deixar de ficar naquela dependência emocional, porque ela, mesmo com pais nessa situação, às vezes pais que se acham grandões, que são orgulhosos, que acham que sabem tudo, mesmo eles têm essa fragilidade por dentro. Então a gente precisa perceber isso e saber que a vida, sempre a vida, a história deles, nós escolhemos ali como referências para que nós possamos seguir adiante e fazer a nossa parte, o nosso papel. Chorei bastante, que maravilha. Obrigado, a dica é maravilhosa, que bom. Eu tô vendo se eu acho, gente. Ah, já achei. Tem filme de quinta-feira, hein? Filme de quinta-feira, recebi a indicação de uma amiga, Queen, Q-U-E-E-N, Queen, né? Rainha em inglês. Então tá no Netflix lá, vai ser o filme que nós vamos falar na quinta-feira. Queen. Bom dia, Lu Prado. Haja desculpa, Lili. Faz parte. A gente se acostuma, né? A gente tinha ali esse hábito de ficar criando desculpa para os nossos pais, para os amigos, para nós mesmos. É o padrão, né? Como dizia o Rinpoche ali, quando eu caí no buraco, era um hábito. Putz, era um hábito. Ok, era um hábito. Simplesmente sente. Aí tu pode sair rapidamente do buraco e ver, ok, como eu posso fazer diferente. Quando não queremos, inventamos desculpas. Sim, sempre. Sempre. São as pequenas mentirinhas, né? Bom dia, Janice. Dedinho na tela, gente. Bora. Bom dia, Erika. Bom dia, Pamela. Bom dia, Simone. O problema estava escondido e eu não queria que aparecesse. Ed, tava lá, escondidinho ali, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. A gente entrou por um lado e a gente conseguiu sair por outro lado ali muito bem. E eu confesso que às vezes vem inspiração como essa que tinha vindo ontem, eu digo, tá, eu nem sei por que eu tô trazendo isso daqui, mas eu tô trazendo, se fizer sentido. E daqui a pouquinho fez aquele clack, assim, caiu a fichinha ali no lugar certo, fez muito sentido. Foi lindo, lindo, lindo. Obrigado pela entrega de vocês, obrigado por estar em verdade consigo, para a gente ter trabalhado tão bem nesse dia de ontem. Oi, Dai, bom dia. Bom dia, Luana. Bom dia, Kelly. Como faço para entrar no grupo? Te inscreve, Luana. Link na bio aqui. Qual a função do problema? Qual a função do problema? Pega o link na bio lá e tu vai conseguir fazer. E se tu quiser assistir todas as lives que eu trago de segunda a sexta-feira aqui, reprisá-las quantas vezes quiser, tem a assinatura do Snapflix. Snapflix também tá ali no link na bio do Linktree para que tu possa acessar, assinar e ter todas essas lives que a gente tem aqui, que muitas delas ficam no conteúdo exclusivo só para quem está ao vivo e a cores, ou para quem quiser rever quantas vezes quiser, depois está no conteúdo pago. Então vamos lá, mais um pouquinho aqui de Stephen Pressfield. Já vou tomar um gole d'água antes que me digam aqui, Ricardo, toma água. Deixa eu só achar aqui o próximo parágrafo que tem para a gente dar uma lidinha. Olha, gente, onde é que tá a marcação? Só um pouquinho. Aqui. Aí ele traz a questão da magia. A magia de começar. E aqui eu vou aumentar mais um pouquinho porque essa letra tá bem pequenininha. Com relação a todos os atos de iniciativa e criação, há uma única verdade básica, a ignorância, a qual mata inúmeras ideias e esplêndidos planos. Aqui, no momento em que uma pessoa definitivamente se compromete, a providência também começa a se mover. A providência significa o efeito. Lembra, né, gente? Eu já trouxe algumas vezes a lei de causa e efeito. Então, quando eu quero muito alguma coisa, o efeito significa, opa, essa pessoa está
se empenhando. Quando tu vai e pega um trabalho novo, que é CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, carteira assinada, tu começa lá, e tu entra naquele trabalho e tu vai querendo entregar o teu melhor. E aí às vezes a pessoa vê, não, peraí, ele está sem as ferramentas, vamos dar um computador, vamos dar um telefone, vamos dar um carro, vamos dar uma máquina, vamos dar uma enxada, vamos dar seja lá o que for. Vamos dar as ferramentas para que essa pessoa possa realmente produzir e entregar o seu melhor. O mesmo é essa consciência universal, ela está sempre disponível lá para que a gente possa ter a inspiração, para que a gente possa ter a ideia, para que a gente possa ter a criatividade. Mas eu preciso sempre me colocar a serviço. Estou aqui, estou cumprindo meu papel. Muitas vezes são os insights que eu tenho aqui, que eu estou falando com vocês, e que às vezes eu engreno uma segunda, uma terceira, e toca ali ficha, porque eu simplesmente me coloco como um canal, como um veículo, simplesmente sem ter que ficar pensando, raciocinando, buscando o que vem. Vai, traz, verbaliza, deixa com que aquilo flua. E nessa fluidez as coisas começam a acontecer. Todo tipo de coisa ocorre para ajudar uma pessoa que de outra forma jamais teria ocorrido. Toda uma sucessão de acontecimentos tem início com a decisão de começar, provocando a favor de uma pessoa toda uma sorte de incidentes, encontros e assistência material inesperados, que ninguém jamais sonharia que lhe acontecesse. Aprendi a ter um profundo respeito por esses versos de Goethe. O que quer que a pessoa faça ou sonhe fazer, comece. A ousadia encerra em seguida em si mesma, genialidade, magia e poder. Comece agora. Ou seja, não adianta eu ficar esperando ali qual é o dia certo. O dia certo é o dia de agora. Qual é a hora certa é a hora de agora. Comece, faça, inicie, dê o passo. Uma das coisas muito importantes para que a gente possa vencer a procrastinação é o criar o hábito da ação. E nesse hábito da ação, às vezes a gente cria ainda mais ferramentas para impedir da gente de realizar isso. E o que pode ser feito? Tu simplesmente pode dizer, eu vou fazer por 5 minutos. Ah, não, eu não quero ir para academia, Ok, tu vai para lá por 5 minutos. Porque por 5 minutos não tem desculpa de eu não tenho tempo, não tem desculpa de eu não tô afim, não tem desculpa de nada, são só 5 minutos. No que tu vai e tu começa aqueles 5 minutos, invariavelmente a gente se acostuma dizendo, não, já que eu tô aqui, né? Aquela famosa função do já que é a pior coisa quando tu vai fazer uma reforma de casa. Tu vai fazer a reforma, já que eu quebrei essa parede, agora eu vou fazer esse aqui, aquele outro. Aí daqui a pouco estourou o teu orçamento, tu não tem dinheiro para concluir a obra, mas porque tu foi no embalo do já que. Mas nessa situação, quando a gente precisa realmente fazer e seguir em frente, eu preciso disso. E aqui ele traz um outro filme maravilhoso, talvez a gente possa até ver esse filme. Cidade dos Anjos. Deixa eu ver aqui o que o meu pêndulo disse. Vamos pro Queen ou se vamos pro Cidade dos Anjos? Esse é um filme maravilhoso também. Que ele fala desse Asas do Desejo. Ok. Já que o Stephen Pressfield trouxe, vamos ver Cidade dos Anjos. Gente, olha aí. O filme de quinta-feira, Cidade dos Anjos. É um filme maravilhoso também. Não vou comentá-lo agora. Quinta-feira nós vamos comentar ele. Porque ele traz essa situação de que quando a gente quer algo, não existe limite. E a gente simplesmente vai e faz, realiza. É como uma queda que eles chamam. E nessa situação, não importa o tempo, não importa a situação, eu faço acontecer. O que importa é o aqui e agora, é viver a experiência. Então, bora lá, quinta-feira nós vamos falar sobre Cidade dos Anjos. É um filme com a Meg Ryan e o Nicolas Cage, maravilhoso. Eu já trouxe ele de exemplo algumas vezes. Eu acho que ele é realmente muito enriquecedor para isso que a gente está vivenciando, para isso que a gente está trazendo nesse momento. E aí ele traz assim, os anjos são agentes da evolução. A Cabala descreve os anjos como feixes de luz, significando inteligência, consciência. Os cabalistas acreditam que acima de cada lâmina de capim existe um anjo gritando, cresça, cresça, cresça. Eu vou mais além. Acredito que acima de toda a raça humana, de cada serzinho maravilhoso, haja um super-anjo gritando, evolua, evolua, grow, cresça, evolua, transcenda. Os anjos são como musas, sabem de coisas que não sabemos, querem nos ajudar. Estão do outro lado de um painel de vidro gritando para chamar a nossa atenção, mas não podemos ouvi-los, não podemos vê-los. Estamos distraídos demais com a nossa própria tolice e achando que a vida é esse eterno compensar, responder, fazer exclusivamente para esse externo. Mas quando começamos, quando damos a largada, quando concebemos o empreendimento
e nos comprometemos, compromisso comigo e compromisso com isso, nos comprometemos com Ele, a despeito de nossos temores, algo maravilhoso acontece. Uma ruptura surge na membrana, como o primeiro desvário, quando um pintinho bica por dentro a sua casca. Anjos parteiras reúnem-se ao nosso redor, ajuda-nos conforme damos a luz a nós mesmos. Aquela pessoa que nascemos para ser, aquele cujo destino estava codificado em nossa alma, nosso espírito, nosso gênio. E eu digo sempre, gente, se tu tá passando por um monte de desafios, significa de que tua alma é gigante, a tua alma é guapa, a tua alma é guerreira, a tua alma não veio para te fazer crer e limitar nas crenças em todas essas baboseiras que tu tá vivendo. Tua alma veio para transcender, para ir além. Cada vez eu tenho mais certeza disso, cada vez que eu vejo as pessoas com falta de membros, com falta de braços, com falta de pernas, com falta de intelecto, com TDAH, com bipolaridade, seja o que for, tudo isso foi o desafio para transcender. Eu já trouxe uma vez para vocês uma palestra do Petro, que é a palestra 190, que fala disso. O medo é o portal da nossa coragem, o medo é o portal das nossas virtudes. Então tudo isso que a gente acha que está lá para nos romper, significa de que nós somos o oposto disso. Nós temos a plena condição, nós temos a plena capacidade, a gente precisa despertar, gente. E é esse o meu papel, de quem já viveu também por muito tempo nessa ilusão, ainda tenho aspectos na ilusão que eu preciso também trabalhar, evoluir, mas tem outros que eu já vi do outro lado e sei que é possível fazer, da gente despertar juntos. Bora, gente, não vejo outra maneira senão eu tomando consciência, e quando eu tomo consciência daquilo, pelo menos para mim serviu muito bem. Pode ser que a pessoa goste simplesmente de anotar, de conversar, de buscar uma terapia, de buscar um reiki, de buscar, seja lá o que for, mas faça da sua maneira que encontrou, faça, realize. Tome a providência. Não fique esperando que o mundo vá fazer por ti. O mundo não vai fazer por ti. O mundo, ele dá de volta aquilo que nós mostramos que temos a intenção, que temos o objetivo, que temos o desejo de entregar. Então, se eu estou focado naquilo lá, eu vou fazer isso daqui, eu vou estudar mais, eu vou fazer, e ele simplesmente me dá de volta como um benefício por tanto empenho, por tanto esforço, e eu tenho que servir abnegadamente, perceber que não é só para mim que eu estou fazendo, eu estou criando algo para a humanidade, eu estou criando algo para o todo, eu estou aprendendo, experienciando para poder servir e partilhar para tantas e tantas outras pessoas. Os anjos parentais reúnem ao nosso redor, ajudam-nos conforme damos a luz àquela pessoa que nascemos para ser, aquela cujo destino estava codificado em nossa alma, nosso espírito, nosso gênio. Quando damos início a um empreendimento, abrimos os nossos próprios caminhos e permitimos que os anjos entrem e façam o seu trabalho. Agora podemos conversar conosco e isso os deixa felizes. Deixa Deus feliz, deixa essa consciência universal feliz. A eternidade, como diria Blake, abriu um portal para o tempo. É nós e nós somos esse portal. Cada um de nós é esse portalzinho de oportunidade para poder continuar o processo de evolução, de transcendência, de dar novos passos a caminho dessa grande evolução para todos nós. Então, que eu trouxe esses dois tópicos que eu queria trazer hoje para nós. Olha, o povo ficou quieto aqui até. Maravilha. E aí a gente consegue dar esses passos de evolução, a gente consegue evoluir, a gente consegue crescer. Gente, tá muito aquém, hein? Não chegamos nem a 20 mil. Congelou o povo, não é só aqui no sul que tá frio, então. A gente consegue crescer, a gente consegue evoluir. Então, dessa maneira a gente consegue perceber de que, uau, tá tudo comigo. Tá tudo comigo. E não é um xixi, gente. Não é xixi porque simplesmente trazer a verdade eu sei que é desagradável. Muitas vezes a gente ouve isso daí, Ricardo. Ah, mas não é fácil, Ricardo. Ah, mas não é tão simples assim. Ah, mas acontece que isso, aquilo. Gente, isso daí são todas as nossas desculpas. Pega e anota todas essas frasezinhas e começa a ver de quem é essa voz. É a minha criança, é a voz que está lá dos meus pais, é a voz que está da minha mãe dizendo, não, tá tudo certo, meu filhinho, não, se por hoje não deu, amanhã tu vai conseguir, não precisa te sacrificar, não precisa sofrer, tá tudo certo, tu vai conseguir, parará, anota todas essas vozes e começa a observar, começa a distinguir de quem são elas, quem sou eu, quem são essas vozes. Não é do Stephen Pressfield, é do Limite Zero, o Dr. Hugh Lane, ele dizia
E o Joey Vitale, ele falava assim, a gente tem duas vozes. Tem uma voz que é aquela voz do nosso ego imaturo e tem outra voz que seria a voz da consciência. Eles dizem, não, ambas são essa mesma voz. Uma é um pouco mais rude, e essa daí é que está sempre querendo nos impedir, a outra é um pouco mais suave, mas ela é um pouco mais ardilosa, porque a voz dessa consciência maior, às vezes a gente não ouve ela, a gente simplesmente sente ela como sendo uma verdade para acontecer. Então eu preciso, sem dúvida, cada vez mais limpar as minhas crenças para eu estar mais disponível e acessar essas outras camadas para que eu possa realmente crescer, porque do contrário a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir evoluir, gente, e nós estamos aqui para isso. Então se tu tem alguma coisa, pega aquilo que tu tem para focar, para fazer. Bom dia, Lara. Por exemplo, a Lara agora ela diz, não, eu tenho vestibular, eu vou fazer para psicologia. A gente já conversou, vai e foca nisso. Não interessa se tu vai fazer particular, se tu vai fazer federal, se tu vai fazer na tua cidade, em outra cidade, foca, dá o teu melhor para estudar agora. Não olha nenhum outro livro, nenhum outro conteúdo, nenhuma outra coisa. Foca em todo aquele... Ah, Ricardo, mas é chato. Sim, é chato, mas pior ainda é eu continuar sem fazer aquilo que vai ser agradável. Às vezes a gente precisa fazer o chato para chegar no agradável. Tu já teve a oportunidade de começar outras faculdades e ver que esse conteúdo que tu tem ali para o vestibular é um conteúdo bastante mediano, um conteúdo bastante tranquilo de poder estudar. Tem que voltar e arregaçar as mangas, ok? Volta e arregaça as mangas. Mas isso daí é a plataforma para que tu possa alcançar o teu melhor. E assim todos nós. À medida que a gente percebe aonde que está o meu melhor, aqui eu vejo quanto eu tenho que continuar estudando para poder trazer o quanto eu aprendi outro dia vendo uma outra moça falando sobre o Ho Oponopono. Eu adoro a história do Ho Oponopono, eu tenho que sem dúvida voltar ou ir um dia lá aprender um pouco mais com os havaianos para compreender. Eu adorei que nesse livro dele eu não tinha visto da primeira vez que eu vi, e o mesmo não tinha visto quando eu estudei o Ho Oponopono há 15, 20 anos atrás, que uma das coisas que ele fala é o arrependimento. Eu sempre trago arrependimento. Então, quando eu trago arrependimento, eu sinto que é aquele auto-perdão. O arrependimento é eu poder dizer sim, eu sinto muito, eu lamento, eu me arrependo, eu assumo a responsabilidade por eu ter escolhido tomar aquela atitude, tomar aquele comportamento. E quando eu consigo verdadeiramente me arrepender, eu posso então seguir em frente. Exatamente, é se superar todos os dias, e mesmo não dando o que eu queria dar no dia, eu dei o que eu podia, e assim me supero todos os dias, dando sempre cada vez mais. Hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã. Hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã. E perceber se tem algum dia que eu estou eufórico, estou com muita alegria, estou com muita energia, eu consegui produzir um monte, talvez no outro dia eu tenha uma ressaca, e é ok, tudo bem, eu simplesmente me percebo nessa ressaca. Me coloco ali 30 minutos, 20, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, percebo aquela ressaca, vivo toda aquela ressaca, tomei consciência dela, ok, e agora como eu posso entregar o meu melhor? Como eu posso fazer? São sempre polaridades para a gente tomar consciência. Quanto mais a gente vem integrando, quanto mais a gente vem tomando consciência das polaridades, mais a gente pode ir em frente. Foi bacana, porque do final de semana, depois daquele conteúdo de sexta-feira, sexta ou sábado, acho que foi sábado, né? Depois do conteúdo de sábado lá, daquela aula magna, que eu fiz, me empenhei, me coloquei naquela situação toda, depois daquilo lá, veio no outro dia, me veio a ressaca. Aí eu vivi, ok, eu estou simplesmente vivendo o outro lado, a outra polaridade desse extremo, dessa situação, de que às vezes a gente causa, vai na euforia toda de conhecimento, de alegria, de energia, e depois vem a ressaca. Eu senti ela, vivenciei ela, tomei consciência dela, integrei ela com aquele aspecto de muita energia, para que eu possa então seguir em frente, dando mais, entregando o meu melhor de novo e de novo e de novo. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Bora lá, vamos em frente. Aqui eu já trouxe tudo que eu queria trazer hoje do Stephen Pressfield. Hoje fluiu, hoje foi maravilhoso. Hoje à noite deve subir de novo esse conteúdo. Amanhã nós vamos estar falando sobre relacionamentos. Nós já demos esses passos todos do Juan Garriga, do amor que nos faz bem. Vamos ver aqui, nós já falamos todo esse capítulo 14, vamos ver o que é o 15 que nós vamos falar. Amanhã vem um conteúdo maravilhoso. Amanhã nós vamos falar dos filhos da mãe e das filhas do pai. Ótimo, você já deve ter escutado eu falar muitas vezes sobre o filho da mãe e a filha do pai. E amanhã vocês vão entender um pouquinho melhor
sobre esse conteúdo do Juan Garriga, nós vamos falar sobre relacionamentos. E para aqueles que não conhecem, né, todo esse conteúdo de segunda a sexta-feira, segunda-feira então nós falamos sobre o nosso corpo, as nossas emoções, como elas somatizam. Ontem à noite eu trouxe então a questão da pressão alta, pressão baixa e a insônia, que os três estão relacionados. Quem não assistiu, acessa lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066, e tem lá esse conteúdo. De manhã, Luna, de manhã, segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã, tem aqui essas lives. No YouTube é na segunda e quarta. Por enquanto ainda são lives às 21 horas. Daqui a pouco vão ser conteúdos gravados, porque eu tenho certeza que em breve eu não vou ter tempo, ou vai estar talvez um complicado de terminar o grupo e ir fazer a live lá. Segunda e quarta-feira, então, é no YouTube às 21 horas. Segunda-feira eu falo sobre emoções e nosso corpo, também mesmo conteúdo daqui de manhã. E na quarta-feira também sobre relacionamentos. Eu vou falar sobre esse mesmo conteúdo que eu vou trazer amanhã de manhã aqui para nós. Na terça-feira eu trago, aí sim, um conteúdo exclusivo aqui do TikTok, dessa questão do Stephen Pressfield, da Guerra da Arte, onde a gente aprende a nossa procrastinação, as nossas resistências, a gente aprende a ser profissional, a gente aprende que existe sempre uma consciência superior nos ajudando a poder evoluir, a poder crescer. E na quinta-feira eu trago sempre um filme, uma série que tragam alguns ensinamentos, alguns insights, não para eu fazer spoiler do filme, mas para poder pegar a ideia daquele filme e a gente poder perceber o que cada um sentiu, como que a gente pode trabalhar em nós, qual é o tipo de atitude, comportamento e emoção que doeu, se doeu, pega que é teu, para que a gente possa perceber nessa evolução, nessa caminhada, nessa jornada toda que a gente tem para poder evoluir cada vez mais. Maravilha? Vamos ver o que mais que surgiu aqui. Todo dia eu trabalho a compulsão e resistência. Bora, isso daí. Tem que continuar trabalhando essa situação toda. Compulsão, resistência, às vezes o orgulho também. Quais horários já trouxe? Ricardo, fala da parte boa de ser bipolar. Sim, Clélia. Assim como o TDAH, eu enxergo... Eu acho que eu já tinha comentado. Obrigado, Edi. Eu já tinha comentado um pouquinho antes, né? Todos esses desafios que a gente traz para nós, seja bipolaridade, TDAH, ansiedade, desvalia, alguma deficiência física, alguma deficiência motora, seja lá o que for, todos esses desafios são os problemas que nós escolhemos para poder evoluir. Segundo a Mônica Medeiros, ela trouxe um exemplo de um cara de que certa feita ele matou outra pessoa com um golpe na cabeça. E essa outra pessoa obsediou ele até morrer. E quando ele morreu, ele entendeu o que ele tinha feito. Ele se arrependeu profundo e completamente. Mas mesmo assim, ele não sentiu que ele tinha conseguido resolver essa questão. Então ele pediu para que na próxima vida ele tivesse um tumor na cabeça dele, exatamente na mesma região onde ele causou o dano para aquela outra pessoa. E nesse tumor ele viveu a vida inteira dele com aquele tumor na cabeça. Percebam, gente, isso não é um castigo, mas é uma situação de transcender. Por exemplo, uma vez que eu fiz uma regressão, eu fui degolado e eu me sentia riquíssimo, farto, abundante. No que eu olhei para o meu corpo, eu disse, eu não quero nunca mais ter dinheiro, eu não quero essa vida, porque afinal de contas, se eu for ter dinheiro, eu vou perder tudo. Na ato contínuo, me vi numa outra vida, onde eu estava lá um mendigo de rua, roubei uma maçã e tomei uma surra para aquela maçã. E aí eu estava completamente engolfado naquele ponto. O que era o ponto? O que era a necessidade que eu tinha? Eu simplesmente tinha que perceber, eu sinto muito. Eu me arrependo agora de ter causado a escassez a alguém ou não. E aí depois, à medida que eu fosse trabalhando essa escassez, eu ia poder perceber o medo de talvez ser assassinado, o medo da riqueza, o medo do sucesso. Eu ia poder trabalhar esse medo do sucesso. Percebam, gente, como a gente tem que ir indo por camadas. Então, quando a gente tem uma situação de TDAH, eu posso perceber que ele tem várias características lá: procrastinação, autodesvalia, a falta de foco, um foco seletivo, a dificuldade com o tempo. Então, são todos aspectos que eu escolho para trabalhar em mim. Algumas vezes a gente precisa de um químico, como Augusto Cury traz, de que às vezes a gente precisa regular essa deficiência hormonal, química, eu preciso então tomar algum medicamento. Mas também, todavia, contudo, entretanto, senão, eu preciso trabalhar
trabalhar o meu esforço disso, não é simplesmente o medicamento que vai me deixar lá. Ah, não, agora eu estou medicado, e aí então quando eu estou medicado eu consigo fazer tudo, mas eu preciso entender qual é a função, qual é a origem daquilo ali. Eu escolhi aquilo para me dar essas características. O medicamento apenas me alivia para que eu possa, tomando consciência disso, buscar essa minha superação, esse meu desenvolvimento. E não vem me dizer, ah, não, mas isso não é possível, Ricardo. Vamos lá, Joe Dispenza, ele comprimiu 5 vértebras. 2 grandes especialistas disseram para ele, tu tem que fazer cirurgia para isso. Tu tem que operar, porque senão tu vai ficar paralítico, tu vai ficar tetraplégico, seja lá o que for. Ele disse, não, não é. E ele simplesmente conhecendo, sabendo de que nós a cada ano trocamos 100% das nossas células, a gente rejuvenesce, a gente troca todas as células do nosso corpo, ele começou a perceber, peraí, só um pouquinho, eu posso direcionar a intenção disso. Ele sentiu uma força maior dizendo isso. Ele trabalhou 6 semanas direcionando, então, de que cada uma daquelas célulazinhas fosse se regenerando das vértebras. Ele conseguiu regenerar as 5 vértebras. E no que ele regenerou as 5 vértebras, ele disse, se eu conseguir me curar disso daqui, eu quero ensinar as pessoas a isso. E é isso que a gente procura fazer, ensinar as pessoas a tomar condições, perceber que todos esses desafios que a gente passa, bipolaridade, TDAH, falta de algum membro e tudo mais, eles não são desafios para nos impedir de ir em frente. Eles são apenas desafios para mostrar que nós podemos transcender, que nós podemos superar, que nós podemos evoluir. Como eu trouxe para uma menina que estava no Insta, que ela chegou e disse, pois é, mas acontece que terapia às vezes é muito caro, a gente não tem dinheiro para pagar terapia, mas existem infinitas formas. Toda vez que eu estou ajudando, que eu estou trazendo alguma resposta para alguém, essa pessoa está fazendo terapia. Se ela quiser, ela acessa lá no meu YouTube, acessa todas aquelas práticas lá e ela está realizando exercício de terapia. Ela pode fazer com o André Lineman, o EFT, Emotion Freedom Technique. Ela pode fazer com a Leonor Rosa, que traz ali a constelação. Tem um dia que ela faz a constelação ao vivo. Então, gente, desculpa, todo mundo tem. Todo mundo tem para chegar e dizer, mas eu não tenho, só tem paga. Não, só tem paga quem está com o olhar ali, de que eu só tenho que fazer, só vai funcionar se eu tiver a paga e se eu tiver o dinheiro, e eu estou querendo nutrir e fomentar cada vez mais o dinheiro e querendo justificar que é muito mais cômodo eu ficar pagando aquele remédio e não evoluir e me continuar naquele papel de vítima e ali eu ter a desculpa para continuar chamando a atenção do meu sistema familiar, do que eu simplesmente buscar uma maneira de conseguir evoluir, de conseguir bater no peito e me responsabilizar. E todos nós somos capazes, gente. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu só preciso, sim, sem sombra de dúvida, aprender a romper esse véu. É desafiador? É desafiador. Como tem aquela frase, aquela velha máxima, né? Todo mundo sabia, todo mundo dizia que era impossível, mas ele foi lá e fez. E é isso. O impossível, ele não é impossível. O impossível só é impossível para quem quer crer que ele é impossível. Agora, quando nós queremos fazer acontecer, a gente busca de novo e de novo e de novo e outra possibilidade e fazemos acontecer. Querer é poder. Nós estamos aqui aprendendo a treinar, a limpar essas crenças, ter disciplina, persistência, fé, confiança nesse querer para eu poder cocriar as coisas. Agora, se eu estou com a minha mente suja, eu só vou cocriar sujeira. Se eu estou com a minha mente limpa, eu posso cocriar coisas maravilhosas. Pessoa que sofre de bipolaridade não mente, é uma boa possibilidade. Mega inteligente, sem sombra de dúvida, é isso, Clélia. Eu sofro também, cara, bem convidado, mas consegui vencer, é isso aí. Mega inteligente, né? A gente tem essa inteligência seletiva, a gente só precisa aprender a cuidar desse humor, dessa oscilação. Opa, eu tô vendo aqui na extrema verdade, eu quero aniquilar aquela outra pessoa. Calma, respira, não pira. Eu não quero isso daqui, eu simplesmente estou engolfado mais uma vez por esse campo. Estuda sobre, bora, Clélia. Mas ela primeiro precisa passar lá no vestibular dela. Nesse momento ela vai estudar para o vestibular, depois ela vai estudar essas outras coisas. A vida dela nesse momento se resume em estudar para o vestibular. Na época eu estava muito medicado e não consegui depois. Maravilha. Tudo na vida é uma constância, sim, Celeste. É disciplina, persistência, perseverança. A gente precisa aprender a ser disciplinados. E disciplina é liberdade. Tem uma palestra do Petro que eu posso trazer um dia aqui também para nós. Disciplina é liberdade. Quanto mais disciplinados nós somos, mais a gente pode colocar na nossa agenda. Agora eu tenho meu tempo livre. O meu tempo para assistir, o meu tempo para dormir, o meu tempo para ler, o meu tempo para ouvir música, o meu tempo para caminhar no parque. É o teu tempo livre. Verifica onde que ele está na tua agenda. Maravilha, maravilha. O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Claudete. Bom dia, Regina. Tamo junto.
Na minha outra vida, meus pais morreram para não se tornar escravos, e eu vivi no celibato para não veio. Olha aí, que legal. Maravilha de entender tudo isso. Então a gente pode ver de que outras formas a gente pode seguir em frente. Nem sempre os profissionais de saúde estão preparados para nos entender. Sim. E às vezes, né, Clélia, a gente vai batendo, né? Às vezes a gente faz como o Thomas Edison, a gente descobre como não chegar onde se quer chegar. Mas a gente precisa ir vendo, ver essa ótica, ver essa outra ótica. Por exemplo, hoje eu vejo porque eu tive lá em 2 psiquiatras, por que eu tive em algumas terapeutas, psicólogas, por que eu tive em outras, passei e apliquei em mim em curas energéticas para eu entender esse contexto todo, para entender algumas lógicas, por que eu passei também por coach, para eu entender como é que funciona todas as situações e juntar nesse balaio de gato o que foi ruim, eu poder não fazer, o que foi bom, eu poder replicar e incorporar nessa forma que eu trago do conhecimento, de atendimento, seja lá o que for. Pessoa não tem dinheiro para pagar as terapias, mas tem dinheiro para comprar o Boticário. Sim, tem muitas vezes que acontece isso. Bom dia, Rita. Maquiagem, Mary Kay, aí tem dinheiro. Exato, tem dinheiro para comida, tem dinheiro às vezes até para o bagulho ali. Então, a gente sabe, né, Clélia, desculpas são fáceis da gente criar. E todos nós criamos alguma desculpinha para todos nós, de alguma maneira, de alguma forma. Para pagar a terapia, não. É como eu postei lá na rede vizinha, né? Tem lá o corredor de pessoas buscando remédio. Remédio, remédio. Todo mundo quer a pílula mágica, que é o efeito imediato. As redes nos fazem nos tornar cada vez mais imediatistas. A gente quer aquela solução para ontem. Mas a terapia, que é algo como a fisioterapia, que é algo como o corpo, leva tempo. Eu estava trazendo ainda ontem, muitas vezes o Brasil é o primeiro ou o segundo país que mais tem cirurgia plástica. Por que tem cirurgia plástica? Porque quer a resolução imediata, não quer pagar o preço. Se tu fizer exercício por 6 meses, 1 ano, tu vai chegar no mesmo resultado, mas isso demanda esforço, demanda disciplina, demanda persistência, demanda perseverança. Agora não, eu prefiro gastar lá 20, 30, 40, 50, 100 mil reais para que alguém vá lá e esculpa o meu corpo. Só que o que acontece, gente? Se a gente parar para olhar muitas das pessoas que fazem esse shape, se elas não mudam o mindset, não mudam a forma de pensar, elas continuam com aquele hábito de comer, elas continuam com aquele hábito de não fazer exercício, elas continuam de uma forma relapsa com o corpo, vai dar um determinado tempo, tá tudo ruim de novo. E aí? Aí tu vai ficar o tempo inteiro fazendo isso daí ou tu vai algum dia aprender a cuidar de ti? É isso, né? Muito bem. Bom dia, Ricardo, mais uma vez aqui para ouvir os seus maravilhosos conselhos. Obrigado, Maria, bem-vinda. E eu decidi não passar na USP ou na outra federal. Vou continuar me esforçando, nada de imediatismo. A idade não roga nada e só temos 2 estados, ou estamos vivos ou estamos mortos. Perfeito, perfeito. Isso aí. O que importa agora é tu estudar. Não interessa aonde tu vai passar. Estuda para passar. E aí, na tua nota que tu conseguir, dá a chance para o universo. Né? Universo, e aí? Aonde que eu devo fazer o meu melhor? E às vezes, Lara, te dou uma dica, né? Como a minha filha, eu consegui. A nota dela do Enem não deu condições dela passar na federal, mas deu condições no Quero Bolsa de conseguir uma boa bolsa. Então, às vezes é isso daí. Pode ser que tu consiga naquela faculdade que tu vai fazer, via tua nota do Enem, um Quero Bolsa, e tu tem uma boa bolsa para poder entrar e participar lá daquela faculdade. Ricardo, mas nem sempre os psicólogos estão preparados também. Pois é, user, eu sei disso daí, eu já passei por alguns também. É por isso que eu trago, eu não estou dizendo que eu sou a única pessoa que tem a solução mágica, mas às vezes a gente tem que ir passando, e aí vem o nosso aspecto, né, de autorresponsabilidade. Ok, eu estou nesse psicólogo que ele não está me trazendo a solução. É por isso que eu parei de utilizar determinadas terapias também, sigo buscando outras que tragam mais resolução, que tragam mais independência. Eu não quero, eu sempre disse, todos os meus clientes sabem disso. Nenhum deles em nenhum momento ficou na dependência de mim. O máximo é que às vezes eles chegam e dizem assim, não, mas Ricardo, mas o teu pêndulo, o oráculo pêndulo é maravilhoso. Pois é, eu sei, gente, mas eu ensino a todos eles a fazer o seu próprio pêndulo humano, a utilizar os papeizinhos para buscar a verdade dentro daquelas situações. Às vezes esse desejo de buscar a confiança externa, eu estou mais uma vez invalidando. Às vezes eu dou a colher de chá, vamos lá, eu hoje vou fazer esse pêndulo para ti, mas eu quero que tu aprenda a trabalhar. Tu fez primeiro? Não fez. Então tá, vamos lá, faz o teu pêndulo humano. Aprende a confiar em ti. Eu posso só validar depois se realmente bate ou não, enquanto tu tem dúvida, mas quanto mais tu fores fazendo disciplina, persistência, perseverança, mais tu vai ter confiança.
Às vezes essa desculpa é a falta de amadurecimento. Até o despertar tem o seu momento certo. Sim, Celeste, sem sombra de dúvida. Perfeito. Por quê? Porque como dizia o poema do Rinpoche lá, né? Ando pela rua, vi um buraco, eu caio no buraco, a culpa é de alguém. Ele caiu de novo, a culpa era de alguém, para na terceira vez ele perceber que era um hábito. E a gente é acostumado a culpar alguém, porque os nossos pais chegavam, ficavam nos culpando, bonificando ou punindo. Então a gente é acostumado a esse enredo, mas a gente pode mudar. Agradeço imensamente, falta um pouco, falta para os 20 mil, hoje nós não vamos chegar nos 20 mil aí, a turma tá congelada, é o frio, Brisa. Brazuca, é o frio. Brazuca, Itália, Portugal, olha que legal, eu tenho que tirar minha cidadania de portuguesa, falo de Portugal, Itália, cidadania de modo de vida, olha que legal, eu tenho que tirar minha cidadania, tu sabe, Brazuca? Me procura então depois, por favor, eu não sei se eu vou conseguir te achar ali também. Eu descobri que os meus... olha que barato isso aqui, gente, a vida é maravilhosa, né? Quando eu fui morar em Bagé, um tio, uma pessoa que era casado com a prima do meu pai, ele gostava de fazer as pesquisas genealógicas. Ele descobriu, então, na nossa árvore genealógica, de que lá atrás, os meus tataravós, eles eram de Açores e foram para Florianópolis, que ainda se chamava Nossa Senhora do Desterro. E lá, então, meu tataravô nasceu em Nossa Senhora do Desterro, quando eles ainda trabalhavam com óleo, 1800 e bolinha, trabalhavam na exploração de óleo de baleia. E aí, então, disso, ele recebeu algumas quadras de Campo Sesmarias em Bagé, e aí foram para Bagé. Então tem lá essa origem dos Martins Coelho lá, que estavam lá em Bagé. A família do meu pai, então, descendente dele, lá de Bagé, quando eu veio para Porto Alegre, quando eu tinha 8 meses, eu nasci em Porto Alegre, fomos morar em Florianópolis. Olha que loucura! E voltar para a cidade onde aquele de quem a gente ainda tem propriedade lá em Bagé, de onde ele nasceu. Aí eu digo, eu tenho que agora buscar a minha cidadania, portuguesa, eu já tenho essa parte, tem só que buscar os documentos, preciso dessa orientação, então, para saber quais são os documentos a buscar. Vamos conversar para poder resgatar isso daí. Eu achei muito lindo de poder voltar, viver, então, toda esse mais que de repente eles queriam que a gente vivesse. Talvez eu ainda tenha me faltado, eu não cheguei a procurar a história desse Martins Coelho lá em Floripa, e só sei lá da região de Bagé. Muito bacana. Bem-vinda então, Brazuca, Itália, Portugal. Segunda, sexta-feira, 7h29 da manhã, horário de Brasília. Estou aqui trazendo esse tipo de conteúdo. Seja sempre muito bem-vinda. Bom dia, já fui no psicólogo e ele estava pior do que eu. Às vezes acontece, né, Aparecida? Às vezes acontece isso mesmo. Bora, marca uma sessão aí. Testa a terapia do Ricardo, vê se faz sentido para ti. Ou vem pro grupo, também pode fazer sentido. Ou busca uma outra pessoa, tá tudo certo, gente. Depois de formado, eu vou buscar a minha cidadania italiana. Meu avô era italiano. Olha que legal. Bora lá. Pelo pouco que sei, só tira a cidadania até o antecedente do avô. Ah, é? Que pena. Mas eu tenho a prima da minha esposa, ela conseguiu buscar de portugueses, de pessoas bem mais atrás lá. Eu vou dar uma verificada com ela lá. Acho que é possível, Arene. Mas é bom buscar. Nova aqui, você é psicólogo? Não, eu não sou psicólogo, Daiane, eu sou explorador. Eu fiz algumas formações paralelas, né? Tipo constelação familiar, patchwork, mas vários outros estudos e autoexplorador de mim. Sou administrador de formação e sou um terapeuta holístico. Eu tenho também formação em florais de Bach, tenho formações em Reiki, tenho formação em apometria quântica, telemetria quântica, alquimia da consciência, um outro que junta, movimentos essenciais, que junta patchwork, constelação, mais de 15 anos praticando em mim e atendendo. Como faz para entrar no grupo? Clica na bio lá, grupo Qual a Função do Problema, e aí tu vai poder participar do próximo grupo, Aparecida. Qual a função do problema, e aí tu vai poder participar já do próximo encontro, ok? Gente, vamos encerrando aqui. Sou terapeuta da psicóloga do meu trabalho e uma fofa ela, olha aí que legal. Eu já atendi também alguns psicólogos, e era bem bacana, era bem interessante essa transformação toda deles. Ok? Ladies and gentlemen, muito obrigado a todos e a todas. Um beijo e um abraço gostoso. Tenha um dia maravilhoso.
Então aqui pouquinho para a gente fechar as nossas 20 mil curtidas, mas está tudo certo. Obrigado por todos os presentes, obrigado por todo o carinho, obrigado por toda a atenção que vocês nos deram aqui, que vocês me deram e a todas essas outras pessoas incríveis e maravilhosas que aqui estão, e que a gente possa de alguma maneira continuar esse nosso processo de evolução, esse nosso processo de desenvolvimento. Sempre, hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã. Sempre hoje, dando mais um passinho. Sempre hoje, limpando mais um pouquinho. E lembrando, gente, que o Ho'oponopono emocional, a gente precisa sim, assim como a gente faz a higiene dos nossos dentes, assim como a gente se alimenta, assim como a gente toma banho diariamente, nós precisamos fazer a higiene dos nossos pensamentos. A gente precisa ter o hábito de parar no final do dia, como a CNV, a comunicação não violenta, traz, de eu pegar e anotar o que foram as coisas que aconteceram nesse meu dia, o que teve de ruim, o que teve de ruim, o que teve de bom, o que é esse de ruim, como eu agi, como eu poderia agir, de que outra forma eu posso resolver, como eu posso fazer a diferença. Assim a gente vai criando possibilidades de mudança. Agora, se a gente simplesmente vai ficando bravo, a gente vai ficando enfurecido, a gente vai ficando triste com as situações, a gente não cresce, gente. A gente precisa perceber que essas situações são apenas o gatilho dessas feridas, dessas questões de que nós precisamos trabalhar em cada um de nós. Então, bora! Eu me ofereço a ajudar através desse conteúdo, eu me ofereço a ajudar através dos grupos, eu me ofereço a ajudar através do atendimento individual, mas o outro lado precisa querer. Quando um não quer, dois não fazem. E aí não tem como evoluir, tá? Beijos maravilhosos, obrigado, batemos as 20 mil, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos, a todas, obrigado Ricardo Celeste, obrigado Clélia, obrigado a todos, todas que estiveram aqui presentes. Nos vemos amanhã às 7h29 da manhã. Beijo, abraço, um ótimo dia. Fui! Obrigado, Lara.